O sussurro dos profetas, o início da jornada. No coração do deserto da Judéia, cercado por montanhas escarpadas e silêncio imponente, encontra-se um mosteiro antiquíssimo. Este lugar, preservado por gerações de monges dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, guarda segredos que nem mesmo os mais experientes de seus habitantes conhecem. Era um dia como qualquer outro, quando o jovem monge Elias foi designado para organizar os arquivos da biblioteca. Ele nunca imaginou que, ao mover uma prateleira pesada para limpar o pó acumulado, descobriria um pergaminho escondido entre as pedras da parede. O pergaminho estava coberto por uma camada de poeira que parecia ter atravessado séculos. Ao abri-lo, Elias percebeu que estava diante de algo especial. As palavras escritas em hebraico antigo pareciam pulsar com uma energia quase viva. Uma frase, em particular, chamou sua atenção. Reúne os fragmentos, pois o tempo da plenitude se aproxima. Sem entender completamente o significado, Elias levou o pergaminho ao abade do mosteiro, o respeitado irmão Simeão. Simeão, ao ler as palavras, empalideceu. Ele reconheceu imediatamente que aquele texto possuía uma conexão profunda com as profecias de Isaías e Ezequiel, que falam sobre a restauração de Israel e o fim dos tempos. Elias, meu filho, disse ele, Deus está nos chamando a algo grandioso. Este pergaminho pode ser um fragmento de uma mensagem divina para os dias de hoje. Precisamos orar e discernir o que o Senhor deseja revelar. Os primeiros sinais. Ao longo das semanas seguintes, Elias e Simeão dedicaram-se a estudar o pergaminho. Durante suas pesquisas, eles descobriram referências cruzadas nas Escrituras que pareciam apontar para um novo movimento do Espírito Santo entre as nações. As palavras fragmentos e plenitude ecoavam em passagens como Romanos 11:25. Até que a plenitude dos gentios tenha chegado. E em João 6:12, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Enquanto isso, eventos extraordinários começaram a acontecer no mosteiro. Peregrinos relataram visões de anjos ao orarem nas capelas. Um homem cego que visitava o mosteiro recuperou a visão após tocar o altar. Muitos começaram a acreditar que aquele era um lugar santificado por Deus, onde fragmentos de sua glória estavam sendo revelados para preparar a humanidade para algo maior. Elias, embora fascinado, também sentia um peso em seu espírito. Ele começou a ter sonhos repetitivos em que um fogo divino consumia um grande mapa, deixando apenas pequenas áreas intocadas. Em cada sonho, uma voz sussurrava: reúne os fragmentos, a chama purificadora é iminente. A jornada para Jerusalém. Sentindo que o pergaminho exigia uma resposta prática, Simeão e Elias decidiram levar a descoberta para Jerusalém, onde estudiosos poderiam ajudar a decifrar o texto em maior profundidade. Durante a viagem, Elias não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados. Em um determinado momento, enquanto descansavam à beira de um riacho, um homem idoso se aproximou. Ele usava roupas simples, mas seus olhos brilhavam com uma luz incomum. Vocês carregam algo precioso, disse o homem. Simeão, surpreso, perguntou como ele sabia. O estranho respondeu, porque fui enviado para guiá-los. O que vocês descobriram é parte de um quebra-cabeça maior. Há outros fragmentos espalhados pelo mundo, aguardando para serem reunidos. Vocês foram escolhidos para esta missão. Antes que pudessem fazer mais perguntas, o homem desapareceu, deixando apenas um cajado gravado com o símbolo de uma estrela de 6 pontas. Elias reconheceu a estrela como o selo de Salomão, um sinal de sabedoria e autoridade divina. Revelações. No templo, ao chegarem a Jerusalém, Elias e Simeão foram recebidos por um grupo de estudiosos que trabalhavam no templo.
Estes homens, ao examinarem o pergaminho, ficaram impressionados com a precisão de suas conexões com as profecias de Ezequiel sobre a nova aliança e o futuro templo. Ezequiel 37, 26, 28. Um dos estudiosos, o rabino Yosef, afirmou: este texto parece ser uma revelação progressiva. Talvez Deus esteja nos dando um vislumbre do que está por vir, chamando seu povo para se preparar. Durante um período de oração e jejum no templo, Elias teve uma visão poderosa. Ele viu multidões de pessoas de todas as nações reunidas ao redor de uma grande mesa, partilhando o pão. Uma luz intensa emanava do centro da mesa e uma voz disse: minha glória será revelada a todos os povos. Reúne os fragmentos e proclama minha palavra. O primeiro fragmento, movidos pela visão, Elias e Simeão decidiram seguir as pistas deixadas pelo homem idoso e pelas palavras do pergaminho. Sua primeira parada foi na Galileia, onde, segundo um antigo manuscrito, poderia estar guardado outro fragmento. Ao chegarem às margens do mar da Galileia, encontraram um pescador que lhes mostrou um pedaço de tecido antigo com inscrições semelhantes às do pergaminho. O pescador disse que o tecido era um legado de sua família, transmitido por gerações como um sinal da promessa de Deus. O tecido continha uma mensagem clara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Elias percebeu que os fragmentos não eram apenas pedaços de textos ou objetos, mas também verdades espirituais destinadas a reacender a fé das pessoas. O chamado para as nações Elias e Simeão entenderam que sua missão não era apenas reunir objetos físicos, mas também proclamar as verdades eternas que esses fragmentos representavam. Eles começaram a pregar em cada vila e cidade por onde passavam, compartilhando a mensagem do pergaminho e incentivando as pessoas a buscarem a Deus com todo o coração. Milagres continuavam a acontecer, atraindo multidões. Um menino mudo começou a falar após Elias orar por ele. Uma mulher curvada pela dor por mais de 20 anos foi restaurada. Os testemunhos se espalharam e mais pessoas se uniram à jornada. O segundo fragmento. A jornada levou Elias e Simeão às montanhas da Samaria, onde uma comunidade escondida guardava segredos ancestrais. Guiados por um velho rabino chamado Asa, eles foram apresentados a um artefato, uma pedra gravada com um símbolo que lembrava as tábuas da lei de Moisés. Sobre ela, palavras em hebraico declaravam: eu sou o Deus que te tira da escravidão. Andai em meus caminhos e sereis livres. Enquanto Elias e Simeão contemplavam o significado do fragmento, Asa contou a história de sua preservação. Esta pedra foi passada de geração em geração, protegida por aqueles que acreditam na promessa de um futuro em que o povo de Deus será reunido como um só. Vocês vieram por ela, e Deus me revelou que sua missão é levá-la adiante. Após receberem o fragmento, Elias teve outra visão. Um cordeiro brilhante cercado por multidões cantando. A mensagem era clara. Os fragmentos estavam se unindo para preparar o caminho para algo maior, e o tempo era curto. A perseguição. Com os dois fragmentos em mãos, Elias e Simeão enfrentaram resistência crescente. Grupos que não acreditavam na autenticidade de sua missão começaram a se levantar contra eles. No entanto, os milagres continuavam, fortalecendo a fé daqueles que testemunhavam. Em uma pequena vila, enquanto eles pregavam, soldados chegaram para dispersar a multidão. Elias, sem medo, ergueu o fragmento da pedra e declarou: quem é como o Senhor nosso Deus, que ouve o clamor de seu povo?
Um trovão poderoso sacudiu o céu, e os soldados, aterrorizados, recuaram. Aqueles que assistiam entenderam que a mão de Deus estava sobre Elias e Simeão. Apesar do perigo, Elias sabia que não podia parar. Ele sentia o peso da missão crescer e, ao mesmo tempo, uma certeza de que o destino estava próximo. O último fragmento, guiados por uma série de sonhos. Elias e Simeão chegaram às ruínas de um templo esquecido na Mesopotâmia. Lá, entre os escombros, encontraram um cofre de ouro enterrado sob um altar. Dentro dele havia uma pequena peça de madeira com inscrições familiares. Este é o meu corpo, partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando Elias tocou o fragmento, uma luz intensa encheu o templo. Ele viu uma visão do próprio Cristo que dizia: os fragmentos que reunistes não são apenas objetos, são promessas. Meu retorno está próximo e, através de vocês, minha palavra será proclamada. Simeão, emocionado, compreendeu que os fragmentos representavam a unificação de todos os povos sob a aliança de Deus. A mensagem ao mundo, de volta a Jerusalém, Elias e Simeão organizaram uma grande reunião para compartilhar os fragmentos e a mensagem que haviam recebido. Pessoas de várias nações compareceram, unidas por um desejo comum de buscar a verdade. Enquanto Elias falava, os fragmentos começaram a brilhar intensamente e um vento suave percorreu o local. Milagres aconteceram. Naquele dia, pessoas foram curadas, corações endurecidos foram quebrantados e muitos encontraram paz. Elias terminou sua mensagem dizendo: os fragmentos são um chamado à reconciliação. Não somos chamados apenas a ouvir, mas a agir, vivendo em amor e unidade, como um só corpo em Cristo. A notícia se espalhou pelo mundo, e o movimento, iniciado por Elias e Simeão, transformou vidas, trazendo uma renovação espiritual que muitos chamaram de o início da plenitude.